Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos aqui ao Clube dos Dividendos. Eu sou Bruno Mazzoni e o vídeo de hoje vai falar sobre VIA, na condição técnica, então a prestação de contas aqui em relação ao último vídeo que eu postei da VIA, que já faz um tempo, embora toda semana aqui no Clube dos Dividendos, pessoal, eu tenho reportado e compartilhado conteúdo sobre a Magalu e que vira e mexe eu pipoco ali com o gráfico também, mostro também o gráfico da VIA, muitas vezes também no Mercado Livre. Então ative as notificações aí para quem me segue, pessoal. Apesar de Clube dos Dividendos, sim, eu falo sobre Magalu, VIA, de maneira até consistente. Quando há bastante procura aqui, eu mantenho semanal, né, esses vídeos, tá? E hoje não vai ser diferente. As pautas serão, pessoal, notícias, então a narrativa envolvendo e o fato envolvendo VIA. Então há necessidade de capitalização, a gente vai passar por 3 notícias que falam sobre isso. E aí vamos cair para preços, pessoal. Enquanto eu olho para o gráfico aqui, vou tagarelando sobre gráfico, vou trazer também Magalu para identificar a diferença de comportamento dos investidores em relação a Magalu versus VIA, como é que estamos, tá? Eu vou falando o que a empresa deve passar e qual que é o preço, price action, o comportamento dos próximos meses, tá? Vamos lá. Feito isso, pessoal, eu passo pelo disclaimer rapidamente. Considere todos aqui a se inscreverem, pessoal. Ative as notificações. Eu sou Bruno Mazzoni, analista CNPI. Bom, chegando às notícias, pessoal. Então, a primeira dele, por que a VIA? Qual é o risco de viver o dilema da IRB? De várias sequência de follow-ons. Tá? Aqui eu quero colocar só meu pitaco, que a IRB teve a sorte, tá? A IRB teve a sorte de ter Bradesco e Itaú na composição acionária, sempre aceitando e entrando com grana quando as ofertas foram feitas, os follow-ons. Tá? Então teve interesse gordo, além do fato do Barsi. A VIA, pessoal, não tem. Né? Créditos aqui para o Vinícius Pinheiro, publicado 1º de setembro, bem recente, no portal Seu Dinheiro. Tá? Então, pode viver o dilema com os preços em queda, sim, no price action, no comportamento, sem dúvida nenhuma, que a IRB viveu. Porém, eu não sei se o mercado vai ter tanta demanda assim por follow-ons, por capitalização da VIA. Tá legal? Não sei. VIA, possível follow-on bilionário não surpreende e outros provavelmente virão, dizem analistas. Há cerca de 2 semanas, ações reagiram negativamente ao anúncio de uma assembleia que votará o limite do aumento de capital, 1,2 bi, 1,5 bi, talvez até mais que isso. Vitor Azevedo, créditos aqui, pessoal da Infomoney, para o jornalista Vitor Azevedo. Tá? E o último que eu vou passar, VIA quer levantar 1,25 bilhões em oferta, então aqui dá número, né? Em oferta potencial, com potencial aporte de grandes acionistas, tá? Oferta ainda depende do aval de acionistas, que pode vir em AGE, em Assembleia, desta sexta-feira. Eu não sei o resultado, pessoal, então quem é acionista da VIA, por favor, deixe nos comentários se foi ali aceito, tá? As ações caíram 7% no pregão, a eminência do assunto, tá? Então quem tiver essa informação, quem participou, créditos para o Guilherme aqui, publicado dia 31 de agosto. Então, se vocês souberem já se rolou ou não, tá? Esse follow-on com a meta de 1,25 bi, tá? Eventual colocação de um lote adicional de 25%. A operação poderia, portanto, representar até 58% do seu valor de mercado, de 2,12 bilhões. Tá? Os bancos, e aqui vamos lá para a parte que compara com a IRB, né? Os bancos Bradesco, BBI, BTG Pactual, do mesmo controlador da Exame, UBS Brasil, Itaú BBA e Santander já foram contratados. A oferta ainda vem sendo tratada como potencial pela companhia, mas segundo a própria VIA, grandes acionistas já demonstraram interesse. Quais? Tá? Então é importante, a IRB a gente ficou sabendo. Beleza? Quando a gente vai um pouquinho mais aqui em relação a esse artigo, de acordo com o fato relevante divulgado nessa manhã, o Klein e os fundos Gold Entry e Twinsf manifestaram a intenção de exercer os respectivos direitos. Tá? Isso é importante, então vai ter demanda pelo Michael Klein, família. Tá? E aqui Gold Entry e Twinsf. Os 3 acionistas juntos representam 17,84% do capital da VIA. Vai precisar de mais, de pelo menos mais um cara grande. Os demais acionistas também terão direito de preferência, guardadas as respectivas participações de negócio. Ou seja, pessoal, você é acionista da VIA e que quer continuar com a companhia, tem que saber que no curtíssimo prazo os preços devem, na minha opinião, eu vou falar do preço-alvo, que já foi atingido 2, né? 1,49, não sei qual que estava aqui, pessoal, 1,32, deixa eu ver se é 1,32 mesmo, por na esquerda, 1,30, tá? 1,30, 1,49 já foram tocados.
tá? E faltando 1,13. Então você, no curtíssimo prazo, tem que aceitar que os preços podem perder R$1. E você tem que ter dinheiro ainda na conta para exercer a não diluição, ou seja, para comprar, para participar da subscrição, para garantir o seu direito da Via aí quando ela, e de fato, provavelmente vai emitir novas ações. Tá? Igual não, em outro caso, né? Totalmente outro caso, mas também exercendo a mesma funcionalidade na sua conta da corretora, a Itaúsa a 6,50 recentemente, né? Com a emissão de novas ações, no caso da Via, a mesma coisa. Tá? Então os preços tendem a sofrer um pouquinho, principalmente na Via, né? Porque não é por uma coisa boa, é por uma coisa ruim, né? Por uma falta de liquidez da companhia nesse momento, ela precisa se capitalizar para pagar suas continhas, tem provisões bilionárias. Tomem cuidado com o Bradesco. O Bradesco é o grande banco que segura as posições e o capital de giro da risco sacado da Via. Então, qualquer quebra da Via, pessoal, qualquer falha, qualquer fracasso na capitalização da Via deve impactar o Bradesco. Então, o Bradesco pode ser impactado de novo. Já foi pela Americanas e pode ser de novo agora pela Via. Então, fiquem atentos ao Banco Bradesco, tá? Grande credor aqui da Via. Alvos de análise técnica 1,13. E a probabilidade maior, pessoal, é que a gente, não sei se saiu a notícia já, tá? É que os preços fiquem agora navegando, tá? Navegando e cozinhando. Aqui eu tenho a volatilidade esperada de 1,13 mínimo, 1,49 máximo, tá? Que é o último candle, literalmente, pessoal, o último candle do fundo de 2016. Candle mensal. Aqui é o último, derradeiro, pessoal. Rompeu aqui, não tem mais suporte na análise técnica. Ela simplesmente virou uma Qualicorp, virou uma Cielo durante o momento de queda da Cielo, virou também uma IRB, tá? Quando a empresa já não tem nenhuma estrutura, ou seja, não tem mais nenhum grande momento de estabilização de preços para a gente ter como referência. Ela simplesmente está rompendo mínima histórica e o alvo é sempre zero. De lá não passa. Tá, então a análise técnica, pessoal, quero só dizer para vocês que Via volta a 2016, Magalu está brigando aqui e por hora acima de 2018. Tá, então é um comportamento bem mais apreciado aqui, menos depreciado da Magalu do que Via. Tá, 2016 para Magalu está aqui, pessoal. Então vejam que sim, comportamento de mercado importa bastante. Magalu, pelos seus problemas todos que vive, você pode falar idiosincráticos da Magalu, talvez, mas grande parte de maneira setorial. Tá? Não vejo a operação da Magalu ruim. Tá? Aproveitou ali o seu boom para fazer algumas compras que talvez não retornem os investimentos feitos, pessoal, mas quem nunca, né? Das empresas, certo? Então o Magalu tem aqui uma oscilação muito mais saudável nesse momento, apesar de toda a queda, do que Via. Não dá para comparar o que o mercado espera de Magalu do que o mercado espera de Via. Então, nem preciso falar sobre Americanas. E Mercado Livre, se vocês estiverem se perguntando, Mercado Livre é um gráfico parecido com a da Magalu, só que o Mercado Livre tá aqui, ó. Já está negociando em março de 2020, pandemia. Então, o Mercado Livre está até acima, um pouquinho acima de março. Tá? Então, o Mercado Livre, nesse momento, é o que recebe maior apreciação do mercado. Magalu em segundo colocado e a Via está aqui em terceiro e a Americanas nem dá para comparar, está muito abaixo, está na mínima história. Então, acho legal colocar isso em jogo para vocês, pessoal, porque contextualiza. O setor não está indo bem, a não ser o Mercado Livre é a única empresa lucrativa. Tá? Você tem a tese por parte de analistas da Faria Lima que só o Mercado Livre vai sobreviver. Você tem a segunda tese que Magalu e Mercado Livre vão sobreviver. Tá? E você tem, talvez, uma terceira tese que, a Via tem espaço. Das capitalizadas, tá? Não estou falando nem de Shein, nem de Shopee, e nem de diversas outras que vão entrar, provavelmente, nesse segmento que não tem barreira de entrada. E essa é a principal, acho que é o principal fundamento que impede você de ser holder, né? Tático, tudo bem, mas holder fica difícil. Quando você faz ali as 5 forças de Porter, o setor de marketplace, ele é formidável para nós, clientes, e péssimo para nós, investidores, né? Porque a barreira de entrada é minúscula, custo de mudança inexiste. Eu mudar da plataforma da Magalu para a Via é a mesma coisa, aqui do Mercado Livre é a mesma coisa, e se não é a mesma coisa hoje, vai ser daqui a 6 meses, porque elas se copiam, né?
Então, assim, não vejo, pessoal. Não vejo grandes, não tem custo de mudança e também barreira de entrada para novos entrantes. Dois pilares das forças de Porter aí que são esmagados e inexistem no setor. Mas essa é a minha opinião, deixe no comentário a sua opinião. Tá? No preço, na análise técnica, pessoal, o que você tem que saber agora? Tem que ter dinheiro em caixa para não ser diluído. Então, ponto 1, para você acionista que quer ficar menos depreciado nesse momento. E ponto 2, a probabilidade com o follow-on, se os preços não derreterem mais do que 1,13, por que eu digo que os preços não têm tanta chance de derreter mais do que 1,13, pessoal? Porque é suporte e segundo, porque derreteu muito no pré-notícia. Então o mercado já precificou o follow-on. Tá aqui, ó, nessa barrona. Agora é só, vamos dizer assim, só resquício. Acho muito difícil vir mais uma barrona dessa. Tá? Porque já saiu o número, já saiu a expectativa, tá muito no preço. Tá? E na parte técnica eu tenho o último suporte, pessoal, R$1,13. Qual a oscilação aqui? R$1,13 a 1,49, R$1,13 a 1,79, tá? R$1,13 a 2,9. Dentro do terceiro trimestre vai ser muito difícil, olhando para a oscilação da IRB, que agora eu estou como principal comparativo aqui para Via, porque deve vir vários follow-ons, esse deve ser o primeiro de alguns, até ali 2024, meio do ano. Acho que o terceiro trimestre, pessoal, tem que sair esse follow-on o mais rápido possível, porque o quarto as coisas melhoram. Tá? Então, se sai o follow-on, apanha até 1,13 e, de repente, vendas no varejo, por exemplo, um dado importante da economia, começa a surpreender e aí a Via vai receber um fluxo aí especulativo macro que vai ver, muito provavelmente, já está contratado, os juros ceder. Então, aos poucos, o macro vai segurando esse 1,13, esse é meu cenário base. Já falei para vocês aqui no canal que o suporte era 1,49, 1,30 e 1,13. Pessoal, falta um suporte ser vencido para eu errar todos os suportes. Tá? E a alta possível da Via, repito, alta possível da Via, está aqui. Continuam as mesmas coisas. Isso no médio prazo, 2024, 2025. Tá? É o que a IRB fez ali ao bater quase nos 60, se não me engano. Né? Vou pôr o gráfico da IRB já. Aqui alta é possível, pessoal. Eu não acredito que a Via vai conseguir, assim como a Magalu, vai conseguir no curto e médio prazo romper 2020. Acho muito difícil. Então 2020, março, tá lá. Porque toda essa alta pós-março de 2020, pessoal, foi muito potencializada fique em casa, como comprar online e juros a 2%. Então essa condição macroeconômica e comportamental por fique em casa, pandemia, tá? E macroeconômica de juros a 2% e inflação naquele momento ainda muito quietinha, tá? Essa condição macroeconômica vai ser muito difícil, minha opinião, de ser vencida. Então, se o preço, a alta possível, a alta máxima da Via está aqui, ó, 4,48, 4,68, 4,29. Porque realmente eu não acredito que as condições no curto e médio prazo serão melhores do que foram 2020. Eu sei que a pandemia é super triste. Né? Muitas famílias, nem vou entrar no mérito sanitário, tá? Social e de saúde da pandemia. Mas aqui, como a gente tem que ser pragmático, esse momento macroeconômico para os e-commerces foi estupendo. Juros foi pro chão e o pessoal acelerou muito as compras online. Eu não vejo isso repetir ou algo mais próximo possível de chegar. E aí você fala, por que o Mercado Livre, então, Brunão, quando você põe ML34, tá rompendo de longe na pandemia, tá? Primeiro que o IPO do Mercado Livre é mais recente. Então ele pegou aqui um IPO na NYSE. Isso aqui é 2020. Pro Mercado Livre. Então assim, já é meio distorcido por isso, pelo timing ali da empresa ganhar liquidez. Então já é distorcido por isso. E segundo que o Mercado Livre é deficitário aqui. E passou boa parte de 2020 ainda deficitário, 2021 deficitário. Começou a reportar lucro recentemente. Então sim, o Mercado Livre está muito melhor. Obrigado. Ele utilizou a pandemia como suporte e não como resistência. E fez jus como suporte e não como resistência. E fez jus. Tá? Agora está fazendo jus. E está indo para um terceiro ciclo de alta. Tá? Que vocês já devem estar olhando aí para o gráfico e mirando lá os 68, 61 e 89, primeiro passo, mas depois 68, 14, 67 reais. A terceira ondinha de alta
na expectativa do próximo trimestre, já que o primeiro e o segundo foi lucro, então as ações estão seguindo o lucro, porque todo esse período aqui foi deficitário do Mercado Livre. Então faz todo sentido, agora que está lucrando, romper máximo até. Tá? Estamos indo para a terceira pernada de alta. Destino aí, R$68. Tá? Para BDR. Bacana, aqui é importante. Tá? Um contexto diferente do Mercado Livre. O alvo do Mercado Livre aqui está na sua máxima de 2021. No fim do Fique em Casa, talvez, no fim da expectativa de aumento de volume de vendas dos e-commerces. No começo de todo mundo tem um e-commerce. Certo? Capitalismo, quando funciona, é muito bom. E o setor de mercado financeiro é o oposto. O setor de marketplace, é um setor bem capitalista, daquele raiz. Ou seja, quando há um vácuo, quando há uma brecha, alguém pega essa brecha e disputa, e entra na disputa, e a disputa é acirrada. Então a competitividade é insana. Pessoal, o Mercado Livre hoje está voando em relação a Magalu. Mas Magalu voou em 2018, 17, 19, em relação ao Mercado Livre, em relação a Casas Bahia, em relação a todo mundo. Tá? Aí daqui a pouco pode ser a Amazon, pode ser a Shein, pode ser a Shopee. Tá? Então, assim, forças de Porter acho que é o mais importante para o setor. Parabéns para você que investiu e acreditou no Mercado Livre em detrimento da Magalu, em detrimento da Via de 2022 para frente. Porque 2021 todas caíram. Tá? Mas em 2022 para frente, então, o Mercado Livre foi muito melhor. Vejam as ondinhas do Mercado Livre. E a Magalu ensaiou a ondinha, mas parou no déficit e murchou. Não conseguiu completar aqui a expectativa. Por isso que Brunão acredita que ainda vamos para cá. Com muito mais trabalho do que o Mercado Livre, mas vamos. Mas não vou falar da Magalu. Eu gravei um vídeo, deixo nos cards para vocês. O papo é Via. Então, Via, voltando a Via. Pessoal, esse é o gráfico na parte técnica. É isso que eu tenho. Gráfico mensal, último suporte, mínima histórica, 2016. Nós estávamos em 2016 com 14,25, agora estamos com 14,25, cortando juros. Começamos a cortar juros aqui também. Números da Via eram mais formidáveis naquele momento do que é agora. E eu considero o seguinte, pessoal. Via, dentre as comparadas, Magalu e Mercado Livre, é a que mais tem custo físico. Custo fixo e físico de lojas. Via, ou seja, desinvestimento é coisa boa. Via é a que menos tem tecnologia digital. É a que menos tem no perfil do seu cliente a compra online. Então faz sentido ela ser terceira colocada, pessoal. Faz sentido, no médio prazo também. Beleza? Feito isso, pontinhos na tela para vocês. Um grande abraço, até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.